lembrar, e vou pedir para vocês nessa manhã. O papel da direita é para o meu nariz, o papel da esquerda é para a minha testa, tá? Para o suor. Me lembrem, tá? Não me deixe confundir. Amém. Vamos fazer uma oração? Oh, Pai, pela Tua graça nós estamos aqui nesta manhã, pela Tua misericórdia e bondade. Pedimos que o Senhor nos revele a Tua palavra. Precisamos obter conhecimento e buscamos sabedoria do Senhor, porque o Senhor é a sabedoria, o Senhor é a revelação, o Senhor é que nos ensina, nos instrui, e se o Senhor não ensinar, se o Senhor não revelar, nós não conseguimos pela nossa mente limitada. Nos ajude, Senhor. Eu te peço que o Senhor me dê graça nesta manhã de ser um canal condutor da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja glorificado nesta manhã e que a igreja seja edificada, Senhor, através das Escrituras e da revelação do Teu Espírito Santo. Guarde-nos de todo mal aqui, que seja um momento de comunhão, de aprendizado e de prática, de amor e verdade. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amados, foi-me passada a incumbência da gente recapitular os 3 livros, as 3 cartas que João escreveu e que foram ensinadas no decorrer de quase 2-3 meses aqui, né, para trás, né? Quase 3 meses aí, né? De ensino das 3 cartas. Muito bem. Nesse primeiro momento, vamos destacar alguns pontos, alguns trechos da primeira carta e também vamos fazer a leitura da segunda e da terceira cartas. E, de antemão, eu já quero mencionar para os irmãos que João, como nós vimos durante essas tantas aulas que nós aprendemos, João, o apóstolo João, ele dá ênfase nas 3 cartas a respeito do amor e da verdade. Nós vamos perceber durante a explanação desses pontos, nós vamos ler e rever e comentar alguma coisa, e também, num segundo momento da aula de hoje, eu quero fazer uma aplicação desse assunto. Então, nós vamos ver que João, através do ensino dele, ele mostra que amor e verdade andam juntos. Amor e verdade. Ele é o apóstolo do amor, mas também poderia ser chamado do apóstolo da verdade, porque ele mostra que amor sem verdade não é um amor verdadeiro, não é um amor bíblico. Porque tanto é que vocês vão ver que ele usa do amor com a verdade para denunciar, para expor muitas coisas que estavam acontecendo de errado, né? De ensinar as igrejas, inclusive a expulsar. Nós vimos na primeira carta, expulsar irmãos e irmãs que estavam vivendo contrário à palavra de Deus, no extremo de ser, quem sabe, anticristos no meio do povo de Deus. Muito bem. Na segunda e terceira cartas de João, nós vemos que a verdade, ela é mostrada explicitamente, o termo verdade ou verdadeiro, ele é revelado 12 vezes, na segunda e terceira carta. E na primeira carta, 9 vezes. Verdade, verdade, verdade. João fala amor, João fala verdade. Muito bem. Começando então a partir da primeira carta, e no primeiro capítulo da primeira carta, vamos ler aí, do versículo 1 até o versículo 4. Olha lá. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Nessa primeira parte, João, iniciando a primeira carta que ele escreveu a determinada igreja, ou determinadas igrejas, João já expressa
A verdade. Com relação ao quê? A verdade com relação a Deus, com relação ao Filho, com relação aos irmãos, à igreja, e especificamente ele nos ensina, como nós vimos, a verdade com relação ao apostolado. A verdade com relação ao apostolado. Aqui, as marcas de um verdadeiro apóstolo, as marcas de um apóstolo estão expressas aqui por João. Nós vimos o quê? João disse que ouviu. João disse que viu. João disse que contemplou. E João disse que apalpou. Um apóstolo verdadeiro, um apóstolo que realmente pode assumir esse ofício, realmente esse título, eu não diria que é, mas foram aqueles que viram o Senhor, foram aqueles que ouviram o Senhor, foram aqueles que apalparam o Senhor, foram aqueles que contemplaram o Senhor, de forma real, verdadeira, presente. João, ele foi um dos apóstolos mais próximos do Senhor Jesus. Vocês se lembram da passagem? João, ele tinha, e mais outros 2 apóstolos, tinha uma intimidade maior com o Senhor Jesus. Não que os outros não fossem apóstolos, porque ele mostra que os apóstolos viram o Senhor, os apóstolos contemplaram o Senhor, os apóstolos ouviram diretamente do Senhor Jesus, e os apóstolos apalparam o Senhor Jesus, pegaram o Senhor Jesus. Então, como nós aprendemos há alguns meses atrás, a marca do verdadeiro apóstolo é ver o Senhor, é ouvir diretamente do Senhor. Hoje, então, nós temos que tirar do nosso coração essa tendência que muitos evangélicos e muitas congregações por aí têm tido em relação a nominar pessoas como apóstolos. Hoje nós temos que ter essa verdade em nosso coração. De quê? De que hoje não existe apóstolo nesses termos. É verdade que apóstolo, como nós vimos, diz respeito a enviado, né? Mas, na verdade, como nós estamos aprendendo, na verdade, apóstolos só foram os 13. 13 por quê? Porque Paulo, num segundo momento, ele foi tido como apóstolo, ele foi, na verdade, um apóstolo, ele viu o Senhor, ele ouviu diretamente do Senhor. Tanto é que ele fala que ele foi um apóstolo um apóstolo que veio depois dos outros, mas ele foi um apóstolo. Então, hoje nós aprendemos que, na verdade, hoje não existem apóstolos. João revela isso através desses primeiros versículos. João testemunhou a verdade e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele mostra que a vida se manifestou e nós temos a visto, no versículo 2. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João, ele já inicia mostrando que Deus enviou o seu Filho, Deus, o Pai e o Filho são um, e Deus, o Pai, demonstrou o seu amor, o verdadeiro amor, enviando o seu próprio Filho. Os dois estão ligados, os dois são um, e João mostra isso. Consequentemente, a nossa comunhão, como João fala, a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Essa verdade deve estar presente dentro da nossa comunhão. A base da nossa comunhão é o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Existindo essa base, a nossa comunhão vai ser sadia, vai ser uma comunhão verdadeira. João mostra aqui, a nossa comunhão tem que ser baseada nisso. Amor e verdade devem estar presentes na nossa comunhão. Sem amor e sem verdade, não existe comunhão verdadeira. Não existe uma verdadeira e sadia comunhão. Nós somos comuns, nós sermos comuns. O que é ser comum? Nós crermos no mesmo Deus. Nós termos a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Nós crermos que a palavra é a verdade, inerrante, única, insubstituível. Se nós temos isso em comum, aí sim haverá comunhão de verdade. Muito bem. Outro trecho da primeira carta, do capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 11. Versículo 7
até o 11 do capítulo 2. Aqui João mostra a verdade e o amor entre irmãos. Nesse primeiro momento, no primeiro capítulo, João mostrou as marcas de um apóstolo, né? E também revelou com relação ao amor e à verdade sobre Deus e Cristo. Agora, nesse segundo trecho que eu vou abrir e ler para os irmãos, capítulo 2, versículo 7 ao 11, e também do 3, do 11 ao 18, João revela o amor e a verdade entre nós, irmãos. Olha só que interessante. Versículo 7 até o 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão e está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. De novo, versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui, como nós vimos, João estabelece, ele mostra o que deve permear o nosso relacionamento entre irmãos. O quê? Amor e verdade. Aqui João ele usa da cegueira espiritual, de viver sem luz, ele mostra com relação à falta de verdade. A ausência de verdade nos dá cegueira. A ausência de verdade muitas vezes nos cega. E nós aplicamos o amor, mas não aplicamos a verdade nos relacionamentos entre nós. João revela que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, ou seja, ele odeia porque não anda na verdade, porque não pratica a verdade, porque está cego, ou quem sabe não quer ver. Amor e verdade andam juntos. Amor, amar os irmãos, andar na luz, viver a luz, não estar nas trevas. Esse trecho nos mostra a nossa aplicação para nós, no relacionamento entre nós, irmãos. Outro trecho lá no capítulo 3, do 11 a 18. 3, do 11 a 18. Nós estamos pegando trechos, obviamente não vai dar tempo de nós lermos as 3 cartas, né? Por isso, eu peguei alguns trechos para nós aplicarmos realmente o assunto, né, a ênfase maior, quem sabe, das 3 cartas. Tá? Não dá para a gente ler todas as 3 cartas. Capítulo 3, versículo 11 até o 18. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes, novamente, só relembrando, atentem para a leitura desse trecho com relação ao amor e à verdade aplicada entre nós, irmãos. Vamos lá. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18, João sintetiza tudo isso. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui João ele mostra que nos versículos anteriores, do 11 até o 17, ele revela como que então nós vamos entender o amor entre nós. Como então nós vamos praticar o amor entre nós? Amando-nos uns aos outros, não odiando ao nosso irmão, como fez Caim. Vendo o irmão padecer necessidade, vendo a realidade do irmão, nós devemos estar prontos para praticar o amor. Mas João, no versículo 18, ele fecha dizendo: filhinhos, não amemos de palavra, não é da boca para fora, não é o amor que eu acho que eu devo ter. Amemos de fato e de verdade. O que é isso? João, ele mostra que o amor entre nós não deve ser um amor sentimental, um amor que muitas vezes bajula, um amor que muitas vezes é interesseiro,
com amor de fato e de verdade. João, como nós estamos vendo, e na segunda parte da aula nós vamos ver uma aplicação com relação a isso, João, ele não corta amor e verdade. João não separa amor e verdade. Muitas vezes eu e você, quem sabe, estamos separando amor e verdade. Estamos divorciando verdade do amor. Estamos muitas vezes querendo amar os outros, sacrificando a verdade no altar. Isso não é bom, isso não é bom. João está nos mostrando aqui, amemos de fato e de verdade. O que é isso? Não é simplesmente de realidade, ame fazendo as coisas. Não, João está dizendo assim, preste atenção, veja como você vai aplicar o amor do Senhor na sua vida e na comunhão entre os irmãos. Preste atenção, de fato, ou seja, em ação, na prática, e de verdade, de realidade, no sentido de ser um amor baseado nas Escrituras. João aqui, como eu estava revendo as aulas, foi dito que verdade, João mostra com relação ao Evangelho, também com relação à palavra de Deus. A verdade em nossas vidas não é uma verdade subjetiva, não é o que eu penso, o que eu acho. Eu vou amar porque eu vou aplicar a verdade porque eu penso que a irmã está precisando daquilo, o irmão está precisando daquilo outro. Eu preciso amar o irmão e é a minha verdade. Não, a verdade é a palavra de Deus. O amor do Pai, revelado através de Jesus Cristo, isso nós temos que aprender, que é um mandamento do Senhor Jesus, com a verdade, ou seja, as Escrituras. Viver as Escrituras, aplicar as Escrituras no nosso relacionamento, em amor com os irmãos. Muito bem, nós lemos aqui do 11 ao 18, 3 do 11 ao 18. Muito bem. Outro ponto agora, capítulo 2, do 15 ao 17. Capítulo 2, do 15 ao 17. Alguém pode ler, por favor? Do 15 ao 17? Do 15 ao 17. Isso. Muito bem, aqui nós vimos que na primeira parte, João ele mostra a verdade e o amor, nós olhando para o Pai, para Deus e para Jesus Cristo. No segundo momento nós vimos que a verdade e amor aplicado entre nós, irmãos. Agora aqui nesse trecho, João mostra que nós devemos tomar cuidado, o perigo que muitas vezes nós depositamos em amar o mundo e em acreditar nas inverdades do mundo ou nas falsas verdades mundanas. João diz assim, não ameis o mundo. Muitas vezes nós estamos amando com amor errado, amando coisas erradas, ou seja, amando o mundo, amando coisas do mundo, tendo prazer, ou depositando muitas vezes a nossa vida para as coisas do mundo. João revela que esse amor não é um amor verdadeiro. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor verdadeiro é o amor do Pai. Mas se nós estamos amando as coisas do mundo, esse amor que nós usamos para amar as coisas do mundo não é um amor verdadeiro. Não é um amor verdadeiro. Amar o mundo nos faz nos distanciar do Pai. Nos faz nos distanciar do amor do Pai. Agora, com relação à verdade, ou com relação às falsas verdades do mundo, são as concupiscências. São as concupiscências, os desejos que nós temos pelas coisas falsas do mundo. Muitas vezes nós estamos comprando verdades do mundo. Na verdade, não são verdades. Nós estamos depositando a nossa vida para suprir os nossos desejos, as nossas concupiscências nas coisas do mundo. E muitas vezes nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, porque essa verdade não nos satisfaz. A verdade do mundo não nos satisfaz. João está denunciando aqui, devemos tomar cuidado com o amor depositado nas coisas do mundo, e o amor e a verdade revelada pelo mundo e que muitas vezes nós estamos acreditando. Temos que tomar cuidado com relação a isso. Ora, o mundo passa, no versículo 17, bem como a sua concupiscência. O amor, muitas vezes, que nós estamos depositando no mundo, é um amor que nós nos frustramos.
nós nos frustramos. Esse não é o amor verdadeiro. Aquilo que muitas vezes nós dedicamos o nosso amor nos decepciona. O prazer que nós temos pelas coisas do mundo, a consciência, esse prazer não é plenamente satisfeito, porque é uma inverdade. Deus nos fez seres que buscam a verdade. Vocês sabiam disso? Mas muitas vezes a verdade que nós estamos buscando é a verdade numa fonte errada. A verdade verdadeira que nos supre é a verdade de Deus, não a do mundo. Não a realidade falsa do mundo. João nos mostra, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Faz a vontade de Deus, o que quer dizer? Prática da verdade de Deus. Ou seja, trocando em outras palavras, é a prática da palavra de Deus. Permanece eternamente. Muito bem. Outro trecho. Capítulo 2, de 18 a 26. Capítulo 2, de 18 a 26. Olha lá. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Meus amados irmãos, esse trecho, João nos mostra o amor ao conhecimento e a prática da verdade. Nós devemos amar o conhecimento, ou seja, nós devemos buscar o conhecimento de Deus através das Escrituras. E isso vai, consequentemente, refletir na nossa prática. Nós vamos praticar a verdade. Anticristos que João mostra aqui são pessoas que desprezam a palavra de Deus, desprezam Cristo revelado nas Escrituras. Consequentemente, a prática deles é uma inverdade. É uma inverdade. Mas João aqui, em alguns momentos, ele mostra, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. João mostra para as igrejas que eles devem continuar no caminho da verdade. Na verdade, devem continuar no caminho do conhecimento da verdade. Porque se distanciar da busca ou do amor pelo conhecimento da verdade, a prática será contrária à palavra da verdade. E aí, no extremo, acontece do surgimento dos anticristos, ou seja, aqueles que são avessos à palavra de Deus, aqueles que não têm o conhecimento da verdade, buscam o conhecimento de Cristo por outras formas, são anticristos. No final, ele diz assim, isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. João está mostrando que se nós estamos desprezando o conhecimento da verdade e, consequentemente, nós estamos na prática errada, nós estamos no caminho do engano, do erro, do engano. Às vezes nós estamos sendo enganados pelos nossos próprios raciocínios, pelo nosso conhecimento, mas não o conhecimento da verdade. Estamos enganando e sendo enganados. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Nós temos que buscar o conhecimento da verdade e, consequentemente, a prática da verdade. Isto vos acabo de escrever, e é acerca dos que vos procuram enganar. Nós temos que estar atentos. Ontem nós vimos com jovens, que os jovens precisam estar atentos, e nós também, como igreja, estar atentos. Temos que estar sensíveis com relação ao engano, ao falso ensino, consequentemente, ao errado conhecimento. Ao errado conhecimento. Conhecimento errado
Doutrina errada gera ética errada, gera prática contrária à palavra de Deus. João, ele denuncia isso nesse trecho. Muito bem, vamos lá. Capítulo 3 agora, de 19 a 24. 3, de 19 a 24, diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Nós vamos ler do 19 ao 24, mas já antecipo que aqui João ele revela o teste individual. Um teste para você e para mim, para nós termos a certeza do amor de Deus por nós e nós crermos na verdade. Olha só o teste que ele faz. Então pega esse trecho como um teste para você. Veja se você se enquadra nesse teste sobre a certeza do amor de Deus por você e o consequente crer na verdade. Olha lá. E nisto conheceremos que somos da verdade. Veja bem, você vai conhecer se você é da verdade, eu vou conhecer se eu sou da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vejam bem esse teste. Olha só que interessante. Você se enquadra nesse teste? O mandamento é este: você crê que Jesus Cristo. Criamos, versículo 23, em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Esse é um teste. Você crê? Amém. Você está baseado na verdade. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Esse é o teste. Primeiramente, você crê no Filho, Jesus Cristo, enviado pelo Pai. Esse é o seu único Deus verdadeiro? Amém. Consequentemente, ame os irmãos. Pratique o amor baseado na verdade, de acordo com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Olha que teste interessante. Isso nos faz pensar, isso nos faz refletir em nossas vidas. Eu estou crendo realmente no Senhor Jesus Cristo como um Filho enviado do Pai? Segundo momento. Eu estou crendo que o amor que eu estou praticando para com o meu irmão, a minha irmã, é um amor ordenado por esse Senhor Jesus Cristo que eu creio? Vejam que interessante. Aqui, João realmente, ele, como nós estamos vendo, amor e verdade, amor e verdade, amor e verdade. Ele não dissocia isso. É o teste que nós devemos fazer individualmente. Outro trecho, vamos lá, capítulo 4. Capítulo 4, do 7 ao 21, aí nós vamos entrar um pouquinho no 5, do 1 ao 5. Do 7 ao 21 e no 5, do 1 ao 5. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Muito bem. Esse trecho, no finalzinho do capítulo 4 e o início do capítulo 5, João nos mostra a verdade sobre o amor de Deus por nós. E a base verdadeira de nosso amor pelos irmãos. Como nós estamos amando a Deus? João nos mostra que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Temos que entender isso. O amor não procede de nós. Nós não somos fabricantes de amor. O amor procede de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, esse amor que vem de Deus, é esse amor que nós temos que amar os nossos irmãos. E é através desse amor. E, obviamente, se vem de Deus, é um amor verdadeiro, baseado na verdade, na prática dos mandamentos dele. Muito bem. Se esse é o amor verdadeiro, consequentemente, nós estamos e devemos amar os nossos irmãos baseados nesse amor do Pai. Baseados nesse amor do Pai. Se nós estamos amando contrário ao amor que Deus nos amou, ou seja, contrário àquilo que Deus revelou em sua palavra, fora da verdade, o nosso amor para com o outro, para com o próximo, para com o irmão, é um amor doentio, é um amor interesseiro, é um amor sentimental muitas vezes. Olha só que interessante, nós temos que entender isso. Nós vamos amar adequadamente uns aos outros se nós estamos entendendo o amor de Deus por nós. Nós não conseguimos, por nós mesmos, amar de forma verdadeira e sadia. Por nós mesmos, não. Nós precisamos buscar da palavra de Deus o amor verdadeiro. O que é o amor? Muitas vezes nós perguntamos, mas e aí, será que eu não estou praticando o amor? Pai, me ajuda. Será que realmente eu não estou amando? Busque da palavra dele. Deus vai mostrar o amor dele, dispensado a você. E é esse amor que você vai retribuir, esse amor que você vai retransmitir ao irmão. De forma sadia, de forma correta. Deus não nos ama de forma interesseira. Deus não nos ama de forma doentia. Deus não nos ama de forma sentimental. Deus é o amor verdadeiro. Ele é amor, como João mostra. Consequentemente, nós temos que aprender desse amor e praticar esse amor entre nós. Interessante isso que João nos mostra. Agora, a última parte da primeira carta, capítulo 5, 20 e 21. Alguém pode ler, por favor? Capítulo 5, versículo 20 e 21. Isso, 20 e 21. O Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muito bem, aqui João encerra, nos mostrando, sabemos que o Filho de Deus é vindo, sabemos, temos conhecimento da verdade, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Deus nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Reconhecermos o verdadeiro. João encerra a primeira carta nos mostrando que, se você tem dúvida, se você está praticando o amor verdadeiro, ele nos mostra que nós temos o conhecimento, ou, na verdade, ele nos revela que nós temos que buscar o conhecimento de Deus para nós crermos, reconhecermos que nós estamos ou não no verdadeiro, praticando o amor verdadeiro, o amor e a verdade. É o zelo
nós temos que ter um zelo pelo amor sadio. Temos que ter um zelo pelo amor sadio, um amor saudável entre nós. E primeiramente com relação a Deus. Sem sentimentalismo, ou sem interesse. Aqui João encerra, como o meu pai ministrou naquela ocasião sobre o versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece que João ele encerra o livro num assunto que, nossa, ele deve ter se enganado. Esse trecho de certo era para outra carta. Não, de forma alguma. O amor e a verdade andam juntos. Se o amor e a verdade não andarem juntos, nós somos fabricantes de ídolos. Nós somos adoradores de pessoas. Nós somos seguidores de coisas do mundo e amamos as coisas do mundo. Se amor e verdade não estiverem presentes em nossas vidas, nós estamos entregues a ídolos. Interessante que João encerra essa carta dizendo: guardai-vos dos ídolos. Tome cuidado com a idolatria que muitas vezes você está entregue à sua vida, com relação a pessoas, com relação a coisas do mundo, com relação a bens, com relação a poder. Se isso tem dominado a sua vida, você está amando de forma errada. Você está dissociado da verdade. Tome cuidado. Um zelo pelo amor sadio, sem sentimentalismo, sem interesse. E um zelo pela verdade. João mostra conhecer o que é verdadeiro. Conhecer o que é verdadeiro. Nós precisamos ter esse zelo. Nós precisamos ter essa busca pela verdade. A busca pela verdade. Porque senão nós vamos comprar tudo e qualquer coisa. Nós vamos aceitar qualquer tipo de coisa. Não tem problema. Não tem problema, isso não me afeta. Afeta. Se você está tendo um conhecimento errado, a sua mente vai gerar atitudes erradas. Olha só que interessante que João termina. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. Amém, aleluia. Glórias a Deus que Ele nos tem dado condições de reconhecer, entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E busquemos cada dia mais isso. Senhor, me ajude a ter entendimento, Senhor. Ajude a minha mente a reconhecer o que é verdadeiro, porque eu não consigo. Tem hora que parece ser tão bonita uma prática, mas é uma prática contrária à Tua palavra. Parece ser algo tão santo, mas está avesso aos Teus ensinamentos. Me ajude, Senhor, a reconhecer o que é verdadeiro. Me ajuda, Senhor. Nós precisamos ter esse zelo pela verdade e zelo pelo amor sadio. Muito bem. Agora com relação à segunda e terceira cartas. Vamos para a leitura das duas cartas. Vamos para a leitura das duas cartas, pensando nesses dois temas, ou na verdade, na ênfase das três cartas de João, que nós vimos. A ênfase é amor e verdade. Amor e verdade. Vamos lá à leitura dessas duas cartas. Nós não vamos comentar, talvez, alguma coisa ou outra, se alguém quiser comentar também, mas vamos à leitura das duas cartas. 2 João, vamos lá. Quem sabe hoje de manhã a gente lê duas cartas e diga para os outros, lemos duas cartas no domingo de manhã. Muito bem, vamos lá. 2 João, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Muito bem, vamos à leitura e vocês vão reconhecendo pontos sobre verdade e amor. Verdade e amor. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Muito bem. 3 João, amor e verdade. Vamos lá. Vamos lá. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Muito bem. Perceberam? Perceberam como que João ele tem esse cuidado de nos mostrar, de nos ensinar com relação ao amor e à verdade. Ao amor e à verdade. Diante disso, agora nesse segundo momento, vamos fazer uma aplicação. Eu vi um assunto do Augusto Nicodemos e eu achei muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Com relação à prática do amor e verdade entre nós. Augusto Nicodemos pergunta: amar e discordar é possível? Amém. É verdade. Amar e discordar é possível? Porque muitas vezes nós pensamos em nossa mente: eu vou discordar, então eu vou deixar de amar. Nossa, isso caiu para mim como uma disciplina e um encorajamento ao mesmo tempo, esse assunto de Augusto Nicodemos. Tornou-se comum evangélicos acusarem de falta de amor outros irmãos que tomam posicionamentos firmes com relação à doutrina, com relação à fé, com relação à ética. Muitos evangélicos estão por aí dizendo: é falta de amor. Você está se opondo contra aqueles que estão praticando coisas erradas ou ensinando coisas erradas, você não está amando. Isso está comum no meio evangélico, infelizmente. A discussão, o confronto, a exposição dos pensamentos, das posições bíblicas de outros são consideradas como falta de amor. Como falta de amor. Augusto Nicodemos, ele denuncia isso. E quem sabe está acontecendo isso no nosso meio, na nossa igreja. Falta de amor. É falta de amor? O irmão está me acusando. O irmão está expondo o meu erro. Você não me ama? Eu não posso ter esse tipo de sentimento, de pensamento. Augusto Nicodemos vai nos explicar. Essa acusação, ele mostra, reflete a acusação que ele faz com relação a evangélicos que declaram que é falta de amor discordar de posicionamentos errados de pessoas. Reflete o sentimentalismo que permeia a mentalidade evangélica de hoje. Um amor sentimental, que considera todo confronto como ofensivo. Vivemos dias, ele diz, de frouxidão. Vivemos dias de renúncia à verdade. Vivemos dias que nós temos medo de confrontar, a pretexto do amor. Não vou dizer a verdade,
não vou denunciar o erro. Porque o que vão pensar de mim? Vão achar que eu não estou amando. Só que Augusto Nicodemos diz que isso não pode ser dessa forma. Ele continua dizendo assim, eu me pergunto, e eu também me pergunto, e vocês se perguntam também, se na Reforma Protestante ela teria acontecido se Lutero dissesse assim, eu não vou me expor em favor da verdade, porque amo os que estão ensinando e agindo ao arrepio da palavra de Deus. Pensem o seguinte, vamos nos reportar lá à Reforma. Se Lutero dissesse assim naquela época, eu não sou louco de expor o erro dos irmãos, de expor aqueles que estão ensinando errado e praticando aquilo que é errado, você acha que a Reforma aconteceria? Jamais, jamais. Lutero, ele praticou o amor e ele praticou a verdade. Ele não divorciou amor e verdade. Ele praticou, quem sabe, na íntegra, as 3 cartas de João. E ele expôs o erro. E ele se expôs. E ele confrontou. E ele disse, está errado. Isso não pode continuar assim. Augusto Nicodemos pergunta, foi falta de amor de Lutero? De forma alguma. De forma alguma. Augusto Nicodemos diz que nós precisamos completar o pensamento, no sentido de que é possível que no meio de um confronto, no meio de um debate, nós usamos palavras erradas. Que interessante que Augusto Nicodemos diz. Ele coloca um equilíbrio em tudo isso. É verdade que muitas vezes num confronto, num embate, numa exposição de ideias contrárias, existem excessos. É verdade. Augusto Nicodemos diz que muitas vezes nós nos arrependemos de ter dito coisas de maneira errada, na hora errada. Isso é bem verdade. Ele mostra que nós precisamos aprender a dizer da maneira certa, na hora certa, para a pessoa certa. Mas ainda assim, nós não podemos nos furtar da nossa obrigação de sermos zelosos pela verdade. Todos nós já experimentamos a frustração de descobrir que nem sempre conseguimos dizer as coisas da melhor maneira. É verdade, tem hora que eu penso, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? É uma verdade, mas eu falei da forma errada, falei da maneira errada, eu expus de forma errada. Eu precisava ter sabedoria para falar aquela verdade que deveria ser dita, mas eu disse da forma errada, no momento errado. É verdade. Todavia, Augusto Nicodemos continua, não posso aceitar que seja falta de amor confrontar irmãos e irmãs que entendemos não estarem andando na verdade. Vamos tirar esse jugo, vamos tirar essas amarras de nós, irmãos e irmãs. Dizer que não é possível, Senhor, será que eu não estou amando? Será que eu não estou amando o amor bíblico? Está, tenha certeza disso, está. Você está denunciando o erro, você está sendo zeloso pela verdade. Diga a verdade, se exponha. Seja defensor da doutrina bíblica. Você vai obter o galardão, como João diz. Você vai obter o galardão. Veja um exemplo de Paulo ao confrontar Pedro. Abram lá em Gálatas, capítulo 2. Paulo ele confrontou Pedro ao denunciar coisas erradas que Pedro estava fazendo. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. O que diz? Gálatas 2, 11. Paulo confrontando Pedro. 2, 11. Quando, porém, Cefas é o nome aramaico de Pedro. Jesus deu a Pedro o nome Cefas, é o Pedro, o apóstolo Pedro. Muito bem. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, onde Paulo estava, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que Paulo fez? Confrontou Pedro. Disse para Pedro, eu não concordo com o que você está fazendo. E ele não disse para outra pessoa. Ele olhou para Pedro. O que o próprio Paulo disse que aconteceu? Face a face. Da maneira certa, Paulo falou. Para a pessoa certa, Paulo falou. No momento certo, Paulo falou. Por que no momento certo? Porque ele viu que Pedro, ele se encontrava, o que diz o texto? Repreensível, ou seja, ele percebeu que Pedro aceitaria o confronto. Que coisa linda, que coisa linda. Os 2 apóstolos, quem sabe, eu não tenho essa informação exata, mas quem sabe Pedro era mais velho que Paulo. Sim? Mas Paulo não se acovardou. Paulo expôs e resistiu face a face Pedro, dizendo, você está fazendo coisa errada. Você está deixando de lado os gentios, dando ênfase aos judeus. Mas o Senhor veio para todos. Paulo disse isso. Lá em Atos ele nos revela o confronto que existiu entre os dois, né? E Pedro
É verdade. Porque ele se encontrou repreensível. O que é ser repreensível? Ele aceitou a repreensão. Paulo percebeu isso, por isso que ele resistiu face a face. E essa resistência como é que foi? Meu irmão, vem cá, vamos conversar. Poxa, dá uma mudadinha no seu jeito, está meio estranho, dá uma melhoradinha na sua doutrina. Essa não foi uma característica de Paulo. Paulo ele foi confrontador. Vocês sabiam? Paulo exagerou quando Saulo, ele confrontava até matar. Ele era perseguidor da igreja. E ele matava aqueles que eram contrários ao que ele cria antigamente, antes da conversão. E Paulo foi confrontador pós-salvação, de uma maneira correta, sadia, bíblica, mas com coragem. Muito bem. Augusto Nicodemos pergunta, foi falta de amor de Paulo para com Pedro? Eu diria, foi a prática do amor. Muitos vão dizer que essa atitude é arrogante e que ninguém é dono da verdade. É verdade. Nós não somos donos da verdade. A verdade não está em nós e não emana de nós, mas nós somos canal da verdade de Deus para mostrar para o irmão. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou filho do dono. Então eu posso dizer para você a verdade do Pai, não a minha verdade, não o que eu acho. Por que você está fazendo isso? Rodrigo, qual a sua base? Porque eu não gosto que o Evandro use camiseta preta. Eu não posso fazer isso, porque é a minha verdade. Mas eu gosto de camiseta preta, viu? Mas se eu estiver confrontando o irmão ou a irmã usando da verdade bíblica, eu sou filho do dono da verdade. Então você vai ser usado por Deus para levar a verdade às pessoas. Outros, contudo, entenderão que faz parte do chamamento bíblico examinar todas as coisas. Chamamento bíblico não só para a liderança, viu? Augusto Nicodemos diz que chamamento bíblico de você ser filho de Deus, você e eu. Faz parte do chamamento bíblico examinar todas as coisas, reter o que é bom e rejeitar o que for falso, injusto e errado. Rejeitar. Muito bem. Considerar como falta de amor ou discordar dos erros de alguém é desconhecer a natureza bíblica do amor. Se você precisa discordar de alguém e diz, eu não posso fazer isso porque eu vou estar faltando com o amor, então você não está conhecendo a natureza bíblica do amor. O amor bíblico não é esse que se acovarda e sacrifica a verdade. Não, esse não é o amor bíblico. Esse não é o amor verdadeiro. A natureza bíblica do amor mostra que amor e verdade andam juntos. Vamos ver alguns exemplos bem rapidamente sobre amor e verdade. Oséias, isso tudo, meus amados irmãos, é aplicação, tá? Aplicação do assunto que nós vimos em ênfase nas 3 cartas de João. Oséias capítulo 4, versículo 1. O que diz lá? 4:1. Oséias 4:1. Olha lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aqui o profeta está revelando para o povo o seguinte: Deus tem uma contenda. O que está acontecendo no meio de vocês? Deus contende contra vocês. Mas o que está acontecendo, Senhor, no meio de vocês? Não há amor, não há verdade e não há conhecimento. Oséias denuncia isso que estava acontecendo no meio do povo. E será que isso não está acontecendo no nosso meio também? Paulo, ele pediu para os efésios que seguissem a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Vamos lá, Efésios 4:15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade e amor. Verdade e amor. Eu não quero nunca esquecer disso mais. Que muitas vezes, a pretexto de amor, eu não falei a verdade. Nós vamos crescer se verdade e amor estiverem juntos no nosso meio. Senão, nós vamos viver algo muito prejudicial para nós mesmos e contrário à palavra de Deus. Cresçamos naquele que é a verdade, cresçamos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pedro, ele afirma que a obediência à verdade purifica a alma e leva a um amor não fingido. 1 Pedro, olha esse texto que é muito impactante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, 22.
Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha só, Pedro ele nos mostra uma situação que nós devemos nos preparar para depois confrontar. Ou seja, purificar a nossa alma pela vossa obediência à verdade. Ou seja, vamos parar por aqui só para nós entendermos essa primeira parte. Se você não estiver purificando a sua alma pela obediência à verdade, você não tem respaldo para você poder confrontar, para você poder expor o erro de seja quem for. Você não tem. Você precisa ter conteúdo. O Jader nos ensina, nós falamos para os jovens, que os jovens precisam ter conteúdo para saber o que falar e ter o que falar. Nós precisamos estar purificados. Nós temos que ter a nossa alma purificada, porque se a nossa alma não estiver purificada, ao denunciar eu vou ofender de forma pecaminosa. Eu vou machucar, eu vou pecar. Então, purificando a nossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha que coisa linda. Não é para nós deixarmos o amor ao irmão ou à irmã. É para nós praticarmos o amor não fingido. O amor verdadeiro. O amor baseado na verdade. O amor que é casado com a verdade. Porque se o amor estiver dissociado da verdade, nós vamos fingir. Eu amo você. Não amo. Eu vou fingir. Vem cá, dou um presentinho para você. Mas eu não quero ver você mais aqui. Isso é um amor fingido. É um amor que, nossa, você é tão bom. Você é legal. Como você é santo. Como você é um exemplo para mim. Mas lá, do outro lado, você está falando, nossa, aquele lá tem tantas coisas erradas que eu não quero nem praticar uma vírgula do que ele ensina. Isso é amor fingido. Mas se você quer praticar o amor não fingido, o que você vai fazer? Purificar sua alma, baseado no mandamento, baseado em obediência à verdade, você vai amar de forma não fingida, ou seja, um amor fraternal, você vai dizer a verdade. Você vai dizer a verdade. Irmão, o que você está fazendo não é bíblico. Nós precisamos aprender esse caminho de praticarmos o amor entre nós não fingido. Não fingido. Agora, como vimos, João deseja que a verdade e o amor do Pai estejam com seus leitores. Como vimos. Querer que a verdade predomine e lutar por isso não pode ser confundido com falta de amor para com os que ensinam e vivem o erro. Nós queremos, nós desejamos, isso é saudável. Se você e eu estamos desejando que a verdade predomine, que a palavra de Deus e a doutrina sejam praticadas e aplicadas no nosso meio, nós temos que aprender a denunciar o erro daqueles que ensinam e praticam coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. Isso é amor. E isso é verdade. Tem os que se gabem de amar e que não leva uma vida reta diante de Deus. O profeta Ezequiel enfrentou esse grupo. Olha lá, Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Ezequiel 33, 31. Vamos correr que nosso tempo já foi. 33, 31. Diz assim, Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti, dizendo para o Senhor, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Na verdade, o Senhor dizendo. E ouvem as tuas palavras. Desculpa, aqui é o profeta dizendo com relação a Deus. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Tem muitos grupos evangélicos que dizem que vivem um amor, mas é um amor fingido. Que no coração, na verdade, ambiciona lucro, ambiciona interesse, ambiciona contrapartida. Eu amo, mas eu preciso de alguma coisa de você. Eu te amo. Ou vamos nos amar mutuamente, precisamos nos amar. Mas se houver um racha, se houver uma cisão por causa da exposição, isso vai ser prejudicial, porque algo vai afetar a minha ambição. Por isso, então, nós temos que manter o amor entre nós. Só que isso não é bom. Isso é amor fingido. É amor de quem ambiciona lucro. É amor de quem ambiciona unidade. Nós vamos ver no final uma coisa linda de Martinho Lutero. Unidade. Porque tem segundas intenções. Isso Ezequiel falou. Apelar para o amor sempre encontra eco no coração dos evangélicos. É verdade. É muito bonito. E é bíblico. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que pregar e nós vivemos o amor não seja... Aliás, é um mandamento. Nós devemos praticar o amor. Só que o amor correto. O amor casado com a verdade.
Falar de amor não é a garantia de espiritualidade de verdade, Augusto Nicodemos diz. Só falar de amor, Deus é amor, vamos nos amar, verdade, abraça, beija. Isso não é sinal de espiritualidade e de viver na verdade. Paulo criticou isso nos crentes de Corinto, que se gabavam de ser uma igreja amorosa, de ser uma igreja espiritual, que praticavam, então estavam tentando praticar dons espirituais, eles se gabavam de ser uma igreja amorosa. Só que no próprio meio dele não teve a coragem de denunciar algo extremamente pecaminoso que estava acontecendo no próprio meio. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Vamos lá. Capítulo 5 de 1 Coríntios. O que diz lá? Paulo expõe isso. Capítulo 5 de 1 Coríntios, de 1 a 6. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Os coríntios, Paulo denuncia que eles estavam tendo uma jactância, um orgulho tão grande de ser uma igreja tão espiritual. Uma igreja que tinha uma base teológica maravilhosa. Mas no próprio meio, pecados escandalosos estavam acontecendo e ninguém falou um A. O filho estava deitando com a mulher do próprio pai. E isso estava público no meio. Porque senão Paulo não escreveria isso. Paulo soube disso. Por isso ele escreveu. Paulo soube disso. Mas ninguém dos coríntios, a igreja tão espiritual, denunciou esse erro. Nós precisamos aprender isso. Alguns Nicodemos nos mostra. Nós precisamos expor a bem da verdade, para o nosso próprio bem. É cortar da própria carne? Às vezes sim, mas é saudável. É saudável. É para o nosso bem. Também o Senhor Jesus pediu ao Pai que perdoasse. Augusto diz assim, o Senhor Jesus pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, aqueles que estavam torturando Jesus. Jesus pediu, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Porém, uma semana antes, Jesus denunciou esses algozes como raça de víboras, filhos do inferno, mentirosos, hipócritas. Jesus foi sério. Nós precisamos aprender o amor de Jesus. Ele não amou? Amou. Mas ele era justo e verdadeiro. Ele andava na verdade. Ele é a verdade, na verdade, né? E ele expôs. Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam maltratando ele. Mas antes disso, ele não deixou de falar a verdade. Amém. Essa separação entre amor e verdade, feita por alguns evangélicos, torna o amor um mero sentimentalismo. E um sentimentalismo vazio. E não é o verdadeiro amor. O sentimento não pode permear as nossas relações. Saibam disso. Se você perceber que o seu amor para com o próximo, o seu irmão, a sua irmã, está baseado em sentimento, tome cuidado. Tome cuidado. Porque isso acaba. Isso acaba. O amor verdadeiro permanece, porque ele é baseado na verdade. Porque a verdade não passa. Olha que coisa linda. Agora nós estamos percebendo que amor e verdade são um. Não se divorciam, são casados. O amor, segundo Paulo, é paciente, é benigno. Isso lá em 1 Coríntios 13, né? O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Percebe-se, alguns Nicodemos diz, que Paulo não está falando de um sentimento geral de inclusão e tolerância. Paulo, ao escrever o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele não diz para nós aceitarmos tudo e engolirmos qualquer coisa. Não é um sentimento de tolerância que deve haver no nosso meio. Deve haver esse amor verdadeiro, que não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, não se conduz inconvenientemente. Regozija-se com a verdade. Augusto diz assim, eu destaco a descrição de Paulo sobre a frase, o amor regozija-se com a verdade, ou seja, a ideia de aprovar está presente na frase.
A ideia de aprovar ou reprovar está presente na frase. Regozija-se com a verdade. O amor aprova alegremente a verdade. Agora, se você está vendo práticas erradas e você está deixando isso acontecer, você está se alegrando com outra coisa e não com a verdade, não com o amor. Você está sendo cúmplice ou conivente, ainda que inconscientemente, de práticas erradas no nosso meio. Ele se regozija quando a verdade de Deus triunfa. Esse é o amor verdadeiro. Ele se regozija quando Cristo está sendo glorificado. E o amor se regozija quando a igreja é edificada. Muito bem, meus amados irmãos. Portanto, amor e verdade não podem se divorciar. O amor cobrado pelos que se ofendem com a defesa da fé, a exposição do erro e o confronto da inverdade não é o amor bíblico. Se você está percebendo que você está se ofendendo ao ser confrontado, tome cuidado. Não é o amor bíblico que você está entendendo, não. É melhor você aceitar. É melhor você se tornar repreensível como Pedro. E se você está confrontando, se você está expondo e está percebendo que a pessoa não está aceitando, então perceba que isso não é uma prática do amor verdadeiro. É melhor você parar, é melhor você buscar do Senhor e pedir a Deus que dê ao irmão arrependimento. Arrependimento. Mas não seja conivente, ou não seja alheio à exposição do erro. À exposição do erro. Falta de amor para com as pessoas seria deixar que elas continuassem a ser enganadas. Que coisa linda. Sem ao menos tentar mostrar o outro lado da questão. Isso seria falta de amor. Discordar é falta de amor? De jeito nenhum. Falta de amor é você deixar a pessoa escorregar. É você deixar a pessoa cair e não se esforçar, ao menos expor, ao menos dizer para ele umas verdades. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Martinho Lutero diz, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E em outro, para encerrar, a verdade acima da unidade. Martinho Lutero escreveu em 1523 essa meditação, Martinho Lutero, 1523. Olha que interessante. A verdade acima da unidade. Isso foi forte para mim. Baseado no capítulo 13, versículo 8 de 2 Coríntios. Diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Martinho Lutero escreve essa meditação. Diz assim, para nós encerrarmos. A verdade de Deus, prestem atenção, a verdade de Deus é um tesouro. E esse tesouro é tão valioso que nenhum coração humano é capaz de compreendê-lo. A verdade de Deus. Razão porque também requer uma luta maior e mais intensa. A verdade de Deus requer luta de todos nós. E não se deve menosprezá-la, como o mundo e algumas pessoas insensatas fazem. Dizem assim, a gente não deve brigar tanto por causa de um artigo de fé, e por causa disso dividir a cristandade, pecando contra o amor. Ao contrário, dizem eles, mesmo que a gente erre num pequeno ponto, mas concorde no restante, bem que se pode amolecer e fechar um olho, visando preservar a união, ou a unidade cristã e fraterna. Dizem eles, Martinho Lutero está falando. E aí ele continua, não, meu querido, não me venha com conselhos sobre paz e unidade que resultem em perda da palavra de Deus, pois com isso perder-se-ia também a vida eterna e tudo mais. Aqui não se pode amolecer e rejeitar as coisas a bem de você ou de qualquer outra pessoa. Aqui não se, pelo contrário, todos, amigos ou inimigos, devem dar lugar à palavra, pois a palavra não nos foi dada para promover paz e unidade exterior ou terrena, mas para conduzir a vida eterna. A unidade ou a comunhão cristã deve ser fruto da palavra ou da doutrina. Onde houver acordo e unidade na palavra ou na doutrina, o resto virá automaticamente. Se não houver concórdia na palavra ou na doutrina, nenhuma unidade será duradoura nem sadia. Por isso, não me venha com essa história de amor ou amizade quando se pretende passar por cima da palavra e da fé. Pois está escrito que a palavra, e não o amor, nos traz a vida eterna, a graça de Deus e todos os tesouros do céu. Amém. Martinho Lutero nos mostra que a verdade está acima da unidade. Amém.